Eu quero, por favor, chamar aqui à frente a irmã Cirlei, por gentileza. Sim, não é por maldade não, mas eu vou comentar aqui. Irmãos, a Cirlei foi minha professora de EBD. Tenho um carinho muito grande por ela, um prazer estar recebendo você aqui. E se eu estou aqui, né, se o Senhor entregou esse ministério nas nossas mãos, a Cirlei tem o papel dela nisso e eu glorifico a Deus por isso. Então, ela vai explicar um pouquinho mais do que é o Ministério Desperta Débora, e nós queremos orar pela vida dela, também pela vida da irmã Elaine desde já, que vai ministrar a palavra na sequência. Vamos orar por elas em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia mais uma vez, e agradecemos ao Senhor pela vida da Cirlei, que vai nos ministrar agora a respeito do Desperta Débora. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dela, que o Senhor a use com poder e que o Senhor abra a nossa mente, Senhor, para nós compreendermos esta estratégia poderosa do Senhor para nós, em nome de Jesus. Também desde já abençoe a irmã Elaine, que vai ministrar a palavra na sequência, que o Senhor a use com poder nesta tarde para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fico muito feliz de estar aqui. Eu até ia comentar, mas o Rafa já me deixou emocionada aqui, Rafa. É uma alegria estar aqui, né? Em 1992, já vou entregar a minha idade, mas em 1992 eu passei o ano aqui nessa igreja dando aula para as crianças. O Jean dava aula para os adolescentes na época e o pastor na época me convidou para passar um ano aqui dando aula para as crianças. Então eu lembro que de cada cantinho, né, como é que era muito gostoso lembrar disso. E o Rafa também, eu ia falar que quando a gente estava lá na cidade de Jardim, né, Rafa tinha seus 10, 11 por aí, né, Rafa? E eu achava a coisa mais fofa ele chegar na escola dominical, era a professora dele, ele vinha com a mochilinha, ele tirava a mochila, ele tirava a revista, tirava a Bíblia e uma chave bíblica. E eu falava, esse menino, ele tem um chamado. Porque ele era muito curioso. Aí, ó, não posso chorar, gente. Já no começo, assim, não dá. E eu falava isso para o Jean. Falei, Jean, esse menino, se ele continuar nos caminhos do Senhor, ele tem um chamado. E aqui está. Mas eu vim falar sobre o Desperta, que é outra coisa que eu gosto muito de falar também, né? Deixando as emoções aqui um pouquinho de lado. Jackson e a Bia, né, são queridos lá de tempos atrás também. O Ministério Desperta Débora. Quem aqui conhece? Deixa eu perguntar. Obrigada. Quem aqui conhece o Ministério Desperta Débora? Quem nunca ouviu falar? O Ministério Desperta Débora, então, é um ministério de mães de oração, né, que nasceu lá em 1995, quando teve um congresso de evangelismo lá na Coreia. E tinham lá muitos líderes, 4 mil líderes representando 200 nações. E daqui do Brasil tinham 200 líderes. E dentre esses 200 estava o pastor Marcelo Gualberto e o pastor Jeremias, que são lá de Belo Horizonte. Em um dia desses eventos, o pastor Jeremias foi lá no centro de eventos que estava tendo, e era um momento de consagração de 100 mil jovens. E ele estava lá, né, assistindo, achando, né, aqueles jovens lá se consagrando, muito feliz. E ele viu uma moça ali, né, orando, só que ele não estava entendendo. Perguntou para uma pessoa do lado que sabia a língua, e ele traduziu dizendo que ela estava ali se colocando, que ela daria a vida dela para que uma pessoa da Coreia pudesse ser salva. Isso chamou muita atenção do pastor. E quando ele estava retornando lá para o alojamento deles, o folhetinho que tinha lá do evento, né, chamou a atenção aos olhos dele, que tinha uma frase que eles estavam agradecendo as mães que estiveram orando por aquele movimento lá. Isso chamou muita atenção dele. Chegou no alojamento, ele já foi direto falar com o pastor Marcelo Gualberto, que isso era muito impactante, que a gente precisava de algo aqui no Brasil também. E os dois ficaram conversando, e ele já ligou para a esposa dele, Ana Maria, aqui no Brasil,
E ela falou, quando vocês chegarem a gente conversa, porque nessa mesma noite Deus falou comigo. E quando eles chegaram no Brasil, então, os 3 líderes ali conversando, dentre muita conversa, muita oração, nasceu então o movimento Desperta Débora. E até chegarem nesse nome levou um tempinho. Mas esse nome vem no livro de Juízes, né, capítulo 4 e 5, onde Débora se levanta como mãe daquela nação. Então, e lá tem um versículo que diz, desperta, Débora, desperta. E daí, Ana Maria falou, né, Jeremias, você pregou sobre isso, por que não esse nome? Então ficou esse nome, Desperta, Débora, que nós como mães precisamos nos despertar e estar em oração pelos nossos filhos. E o Desperta Débora, então, o objetivo dele é que as mães, que a gente se comprometa a estar orando 15 minutos diariamente, todos os dias. A gente fala 15 minutos, parece pouco, né? Mas nem todo mundo consegue tirar esses 15 minutos. E quando a gente começa a criar esse hábito, 15 minutos é muito pouco para a gente orar tudo aquilo que a gente precisa, né? E a gente tem, então, 5 alvos que a gente ora todos os dias por esses alvos específicos. O primeiro é para a conversão de todos aqueles que não conhecem a Jesus, que eles possam conhecer ao Senhor, né? A conversão dos nossos filhos que não conhecem. E o ministério, ele é para filhos biológicos, adotivos e filhos espirituais, que a gente vai adotando no nosso caminhar, pessoas que chegam até nós e a gente começa, né, a orar por aquela pessoa. O segundo motivo é a restauração daqueles que já conhecem a palavra, mas que estão afastados do caminho do Senhor, tanto dentro e fora da igreja. Às vezes tem muita gente que está aqui dentro, que frequenta, mas o seu coração não está realmente na palavra, no Senhor. E esse é o nosso segundo motivo. O terceiro é o despertamento missionário dos jovens, que mais pessoas, mais jovens possam ser despertados, assim como Rafael foi despertado lá atrás, né? Tenham esse desejo de estar levando a palavra de Deus para as pessoas. O quarto, a consagração dessa geração compromisso, que possamos ter jovens comprometidos, adolescentes, né, comprometidos em levar essa palavra. E o último, um avivamento nas escolas e universidades, para que Deus levante pessoas, coloque pessoas lá dentro, que possam também estar falando do seu amor e que a gente possa ver um movimento muito grande dentro das escolas e das universidades que estão carentes do amor de Deus, carentes de ouvir a palavra, né? Então, esses são os 5 alvos, que é o compromisso que a gente faz quando a gente se torna uma Débora, a gente assume o compromisso de estar orando por esses alvos diariamente, além dos nossos filhos, né? Biológicos, adotivos ou espirituais. Esqueci alguma coisa, Elaine? Não. Então é isso, gente, para que vocês entendam o movimento Desperta Débora. Deus abençoe vocês, que vocês possam estar comprometidas, se comprometer com a palavra e se comprometer também aqui, se tornar Déboras, né? Hoje é o primeiro culto de muitos encontros que ainda vão acontecer aqui. E Rafa, que Deus te abençoe, você e a Márcia aqui na condução e toda a igreja. Elaine. Boa tarde, irmãs. Graça e paz. Vocês não vão ligar, porque Débora é chorona mesmo, né? Eu também me emociono muito. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês hoje. Eu costumo dizer, onde eu passo, assim, que não tem alegria maior do que a gente estar na presença do Senhor, né? E nos emociona, porque como a Cirlei falou, né? No Desperta Débora, nós oramos por uma geração compromisso. E o pastor Rafael é alvo das nossas orações, né? Nós oramos para que o Senhor levante na nossa nação jovens, crianças, adolescentes, né, comprometidos com a palavra de Deus. E só complementando o que a Cirlei falou, o Desperta Débora, ele funciona nas igrejas com a autorização do pastor, né? Então, aqui em Curitiba, a gente tem mais de 20 grupos de Desperta Débora, vocês já conhecem algumas lideranças aqui. Eu sou membro da PIB Curitiba e eu sou coordenadora do Desperta Débora
em Curitiba e região metropolitana, junto com a Cirlei e algumas outras irmãs, e cada igreja tem a sua coordenadora local. Então, a gente diz que o ministério nasceu primeiro no coração de Deus, né? Porque olha o privilégio, né? Nós, mães, somos chamadas pelo próprio Deus para intercedermos pelos nossos filhos. Quer missão mais especial, né? Mais maravilhosa que essa? E eu gosto daquele versículo. Aliás, tudo que eu leio na Bíblia, sabe? Eu amo a palavra de Deus. E aí, tudo que eu vejo, eu falo, nossa, isso é muito Débora. E tem um versículo no Salmo 126, 6, que diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo os seus feixes. É ou não é, Débora, isso? Porque essas somos nós, né? Nós temos semeado na vida dos nossos filhos e na vida dessa geração. Muitas vezes com lágrimas, é ou não é? Muitas vezes com lágrimas. Mas a palavra de Deus diz que nós voltaremos, né? E aqui nós estamos sempre andando e chorando. A gente não para, né? Porque mãe não para, né? As Déboras não param. E nós voltaremos. Olha o que diz a palavra de Deus. Sem dúvida e com alegria, trazendo os nossos feixes, que são os nossos filhos. Amém? Irmãs, então eu queria compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, porque nós entendemos o Ministério Desperta Débora como um chamado, né? É um chamado do Senhor para a nossa vida. E eu tenho um texto que é bem conhecido de vocês, e é um texto muito especial, porque há poucos dias, né, algumas semanas atrás, eu ouvi sobre ele, e é um texto que a gente só escuta no Natal. Eu queria que vocês abrissem, né, quem trouxe Bíblia, em Mateus, no capítulo 2, dos versos 1 até o verso 16. Fala então do nascimento de Jesus, né? Por isso que eu falei que é um texto que a gente escuta mais no Natal, mas eu creio que tem uma palavra do Senhor para nós hoje. Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te
toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, esse é um texto tão conhecido da palavra de Deus, né? E fala, então, do plano maligno, né, que Herodes tinha para matar Jesus. Ele temia, então, né, pelo seu trono. Eles estavam esperando Jesus, o rei dos judeus, né? Então, ele temia por uma questão de poder. Então, o que ele faz? Ele chama os magos, dizendo que ele queria adorar Jesus, mas, na verdade, ele estava mentindo. O plano dele era matar Jesus. E é tão tremendo que é um texto que a gente escuta tanto, mas, às vezes, a gente não presta atenção nos detalhes. Porque a palavra de Deus diz que José estava em Belém, né, numa casa, junto com Maria. A gente não sabe exatamente a idade que Jesus tinha nessa época. Possivelmente já tinha alguns meses, perto de 1 ano, a gente não sabe. Mas o anjo aparece à noite para José e diz para ele, toma o menino e foge. Toma o menino e foge. Eu queria que vocês guardassem bem isso no coração, porque foi um direcionamento que Deus dá para José em sonhos. Por quê? Porque Herodes tinha o plano de matar Jesus. Como, de fato, ele mandou matar, né? Na continuação, aqui a gente viu que ele fez aquela matança, né, com as crianças naquela época. E eu fiquei pensando que, da mesma forma, hoje, nos dias de hoje, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele ainda continua tentando matar os nossos filhos. Nós que estamos no Desperta Débora há mais tempo, e eu tenho certeza de que cada uma de nós aqui poderia até testemunhar isso, né? Quantas coisas a gente tem vivido e visto nos nossos dias, né? Muitas mortes, não só suicídio, morte física, mas morte espiritual, né? O inimigo realmente tem roubado a vida dos nossos filhos. Seja por causa de drogas, seja por causa de depressão. Eu fico pensando quantos jovens dentro das casas mortos espiritualmente, porque têm acreditado ainda na mentira de Satanás, né? E é essa dor que nós, Débora, sentimos, né? Essa dor de vermos os nossos filhos presos nas mãos do inimigo. Filhos que poderiam ter uma vida abundante, ter uma vida plena com Jesus, ainda presos, porque Satanás continua tentando matar os nossos filhos. E aí eu fiquei pensando, né? José tem aquela visão, um sonho, que diz, toma o menino e foge. Aí eu fui pesquisar, estudar um pouquinho. José, então, é orientado a fugir para o Egito. O Egito, de Belém até o Egito, era mais ou menos 450 quilômetros. E a palavra de Deus diz que, tendo levantado à noite, ele tomou o menino e a sua mãe e foi para o Egito. Nós, mães, podemos imaginar, né? Uma criança pequena, naquela época, sem nenhuma logística que a gente tem, para a gente já é difícil hoje, imagina naquela época. Mas José obedeceu. José obedeceu. E eu fiquei pensando, né,
que o chamado que nós temos hoje, a direção que Deus nos dá hoje, diante de uma situação parecida, né? O inimigo tentando matar os nossos filhos. O que Deus nos diz? O que o Senhor nos chama? Desperta, Débora. Desperta, Débora. Né? Vai orar pelo teu filho, clama pela vida do teu filho. Né? Eu entendo, é algo que tão sobrenatural, né? As Déboras que estão aqui sabem, essa semente que cai no nosso coração, esse chamado, desperta, Débora, ora pelo teu filho. É muito parecido, né? Pega o teu filho e foge. Mas eu estava até conversando um dia, compartilhando com meu marido, né, sobre as dificuldades de José. Mas o meu marido falou assim: mas o mais impressionante é que José acreditou no sonho, né? Imagine, ele tem um sonho que diz: pega o menino, a sua mãe, e foge. E o José acreditou. Mas eu fiquei pensando que o José, ele tinha um coração tratado por Jesus. Porque um pouquinho antes na história, fala que José era um homem justo, né? José era um homem justo, e quando ele soube que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente, não é isso que a Bíblia diz? Só que ele foi avisado em sonhos também que aquele filho era do Espírito Santo. E ele acreditou, e ele tomou Maria por sua esposa. E eu fiquei pensando também, meditando nessa palavra, né, que nós, Déboras, e agora hoje é um dia de desafio, né? Quantas Déboras novas, quantas mães o Senhor está chamando hoje. Nós, Déboras, também precisamos ter um coração tratado pelo Senhor. Eu li uma frase, gente, olha aqui, eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. É uma grande lição que José nos ensina. A direção divina é dada apenas àqueles que têm o coração preparado para recebê-la. Eu vou ler de novo. A direção divina é dada apenas àqueles que têm o coração preparado para recebê-la. Então, o José tinha esse coração, né, preparado. E a direção dele foi: pega o menino e foge. Nós também recebemos, vocês estão recebendo essa direção hoje. Desperta, Débora, desperta. E eu creio que Deus também quer preparar o nosso coração. Você quer a direção de Deus na tua vida? Você tem o teu coração preparado? A gente que está no Desperta Débora, as irmãs ali até estão mais tempo que eu, a gente sempre fala que quando a gente vem no Desperta Débora para orar pelos nossos filhos, né, às vezes por um problema sério, por uma luta que a gente está passando, fazer um parênteses aqui, agora que vocês estão no Desperta Débora, vocês nunca mais estarão sozinhos, né? Amém? Porque a gente está sempre junta, orando pelos filhos. É muito melhor a gente orar junto do que a gente orar sozinha lá na nossa casa. Mas, como eu estava dizendo, quando a gente vem para o Desperta Débora para orar pelos filhos, sabe o que acontece? Deus trata o nosso coração de mãe. Porque um dos lemas do nosso ministério é: ninguém ora por um filho como uma mãe. Sabe por quê? Quando a gente se ajoelha, se coloca na presença de Deus para orar, a nossa oração vem aqui, ó, lá das entranhas, lá de dentro. Quando a gente ora por um filho que está perdido, por um filho que está doente, é uma oração, inexplicável, mas eu sei que vocês me entendem. Quem é mãe sabe como é que é. E aí o que acontece? Quando a gente se coloca na presença do Senhor, Ele começa a tratar o nosso coração. E aí Deus faz coisas tremendas na nossa vida e na vida dos nossos filhos. E eu queria falar então um pouquinho
sobre uma das coisas que Deus faz no nosso coração. Obrigada, irmã. Tá bom, obrigada. Eu vou pegar aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quebrantamento. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler aqui, ó. Eis que a mão do Senhor é Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra de Deus fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, a palavra de Deus nos fala o tempo todo, né, sobre arrependimento, sobre perdão, sobre confissão de pecados. O Salmo 139 é uma oração que nós, Déboras, fazemos todos os dias. Diz assim, Salmo 129, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo caminho eterno. O Salmo 51 fala que o Senhor não despreza um coração contrito. Porque nós, Déboras, queremos que a nossa oração seja ouvida, certo? Nós queremos que o Senhor responda às nossas orações. Então, nós precisamos ter esse canal de comunicação com o Senhor aberto, né? E a palavra de Deus diz que os nossos pecados nos separam de Deus. E é por isso que eu falei sobre quebrantamento, né? Quando Deus nos chama para sermos intercessoras, Ele faz uma obra linda na nossa vida. E começa pelo quebrantamento. Porque quando a gente se quebranta e a gente se coloca na presença de Deus, confessando o nosso pecado, o impedimento é retirado. Por isso que quando a gente está desesperada, né, quando algo nos acontece e a gente vem, Senhor, socorre-me, o que acontece? O socorro vem, porque o Senhor ouve a nossa oração, não há impedimento. Então, irmãs, muitas vezes o nosso coração de mãe é enganoso. Eu até, assim, quando os meus filhos eram adolescentes, eu tenho 2 meninos, o João e o Paulinho. O João hoje é pastor, também para a honra e glória do Senhor Jesus, ordenado há pouco tempo. Eu estou super feliz. Mas quando eles eram adolescentes, imagine a rebeldia, né? E aí eu lembro que o João era o mais bocudo, né? Esse que é pastor, era o mais bocudo. E aí eu falava alguma coisa, ele falava, você acha que você está sempre certa, né? Você está sempre certa. Desculpa aí, mãe, você está sempre certa. Zombando, né? Mas é que, na verdade, às vezes o coração da mãe, a gente acha mesmo, né? Que a gente está sempre certa. Mas quantas vezes a gente, diante do Senhor, a gente tem que dizer, Senhor, é verdade, o Senhor está certo. Senhor, é verdade. Né? Eu tenho pecado, né? Diante do Senhor, com o meu marido, com os meus filhos. E aí, sabe o que acontece? O Senhor começa a tratar a gente. E é tremendo. E é tremendo. Porque é aí que o milagre vem. E eu continuando aqui. Peraí. E eu gosto de lembrar também, a gente não vai ler, mas todo mundo conhece aqui a oração do Pai Nosso, né? Quando a gente diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando a gente pede o pão nosso, é para todo dia, certo? Porque todo dia a gente precisa se alimentar, todo dia a gente precisa pedir ao Senhor. E a questão do perdão também é a mesma coisa, né? Todo dia é dia de perdoar, é dia de ser perdoado. Todo dia é dia de quebrantamento.
por isso que a gente ama esse ministério, né, Sirlei? A vida da gente muda quando a gente realmente se coloca na presença do Senhor. Porque Ele faz coisas maravilhosas. Porque o Senhor não resiste um coração contrito e um coração quebrantado. Amém? Então, primeira coisa, quebrantamento. Quebrantamento. A segunda coisa é a fé. Eu fico pensando assim, sabe, que o Senhor todos os dias quer desenvolver na gente uma fé vitoriosa. Todo dia. Todo dia. Nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, o Senhor quer desenvolver na gente uma fé vitoriosa. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que fé é? Fé é certeza. E fé não é dúvida, fé é certeza. Em Hebreus 11, 6 diz assim também, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor quer nos abençoar. E nós, Déboras, precisamos nos aproximar do Senhor sabendo quem é o nosso Deus. É o Deus da palavra. Por isso que Débora anda junto com a palavra de Deus, né? Nós somos chamadas a esse quebrantamento e nós somos chamadas a conhecer o Deus dessa palavra. Eu só listei aqui, Ele é o nosso Salvador. E só Ele pode nos salvar e salvar os nossos filhos. Ele é aquele que chama à existência o que não existe. Ele é amor. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus das causas impossíveis. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. É o Deus da palavra que não mente. E eu tenho uma experiência com o Senhor, eu acho que é bem de coração de mãe. Tem hora, eu acho que vocês vão me dar razão, que a gente não tem nem palavras. Diante, às vezes, de alguma situação que a gente está vivendo, a gente só consegue chorar na presença de Deus. E muitas vezes, a Sirlei sabe, eu já compartilhei isso. Eu chego na presença de Deus e a única coisa que eu tenho para falar é: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Porque esse é o Deus da palavra, né? E isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãs, eu queria hoje deixar para vocês essa palavra de esperança, né? De que o maior interessado na salvação dos nossos filhos é o Senhor. E Ele quer trazer vida abundante. O inimigo, o que a palavra de Deus diz? Que o inimigo vem para matar, para roubar e para destruir. Mas João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós temos as promessas de Deus na vida dos nossos filhos. E nós não vamos parar de orar. Até que nós possamos ver. Nós temos um hino no Desperta Débora. E esse hino fala que os nossos olhos verão o milagre da resposta. Quando a gente vem para uma reunião do Desperta Débora, eu costumo dizer que é um ato de fé. Lá na PIB, vocês conhecem, né, aquela igreja grande lá no Batel, nós começamos o ministério agora há poucos meses. E eu sou responsável pela reunião de quinta-feira, às 7 horas da manhã. E aí nós começamos, o primeiro dia eu estava sozinha lá,
E agora o Senhor já tem trazido as irmãs. E eu costumo dizer, sabe, que quando nós chegamos lá, quinta-feira, 7 horas da manhã, com sol, com chuva, o que for, com frio, nós estamos nos posicionando diante do Senhor, que é aqui que nós queremos estar, né? Como mães, é aos pés da cruz, é aqui o nosso lugar, na intercessão, crendo que o Senhor tem vida plena, vida abundante para os nossos filhos, né? Então, guardem essa palavra, né, do José lá, pega o teu filho e foge. E para nós hoje, desperta, Débora, né? Então, irmãs, esse é um desafio, né? É uma sementinha que está sendo lançada hoje no nosso coração, né? Eu posso dizer que eu já aceitei esse desafio há muito tempo. O Senhor tem tratado e Ele continua a tratar o meu coração. Ele vai tratar sempre o nosso coração, né? Mas nós já temos visto. Pastor Rafael, um dia a gente pode fazer, sabe o quê? Ter uma tarde de testemunhos do Deus fiel que cuida, que sara, que livra, né? E que vai abençoar os nossos filhos. Outra frase que a gente diz no Desperta Débora, né? Nós não geramos filhos para povoar o inferno. E esse é o nosso tempo. Se eu estou aqui também, a Cirlei também, nós tivemos uma mãe que orou por nós, né? Para que hoje nós estivéssemos aqui nos caminhos do Senhor. E quem me conhece sabe que eu estou sempre falando isso. Agora é o nosso turno. Essa é a nossa vez. De aceitarmos esse chamado, de nos levantarmos, né? Com compromisso. Sabe por quê, mães? Uma mãe não desiste. Não é? Eu vejo assim, às vezes eu ando por muitas igrejas e às vezes as pessoas vêm falar comigo, quantas vezes, né, aquele filho perdeu tudo. Perdeu família, perdeu trabalho, perdeu tudo. Não tem mais ninguém. Mas ele tem a mãe, que não desiste de orar por aquele filho. Então, Deus levantou as mães porque Ele sabia que podia contar com a gente. Amém? Então, como a Cirlei falou, é muito simples ser uma Débora. Tem um site bem bacana que chama www.despertadebora.com. Então, é só acessar lá, você pode colocar o teu nome, ou pode falar com o pastor, com a irmã que está sendo Beatriz, né? Que vai ser a nossa coordenadora aqui no Desperta Débora. É um posicionamento. Amém? Eu posso orar, pastor? Eu vou, então, tomar liberdade, né? Se você aceita, né? Diante do Senhor, eu sei que nós temos visitantes aqui hoje, né? Se você quer, diante do Senhor, assumir esse compromisso de realmente começar uma vida de intercessão pelo seu filho e nunca mais estar sozinha, porque, gente, é uma bênção. É uma bênção. Esse amor que Deus coloca no coração de uma mãe é o mesmo amor que eu tenho pelos filhos das minhas irmãs. Então, o que a irmã está passando dói no meu coração e é muito maravilhoso a gente caminhar junto. Então, se você entendeu e sentiu realmente no seu coração esse desejo de se levantar como uma intercessora, eu vou pedir para você ficar de pé e a gente vai orar junto, tá? Eu gostaria de orar por vocês. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por essa tarde tão maravilhosa, por essa tarde de bênção, Senhor. Por essa tarde que o Senhor preparou para nós, Senhor, para estarmos aqui louvando ao Teu nome, engrandecendo ao Teu nome, Senhor. Obrigada porque o Senhor mesmo nos chama, Pai, para orarmos pelos nossos filhos, Pai. Nós te agradecemos pelos nossos filhos que são herança do Senhor.
E nós queremos vê-los tendo vida abundante, vida plena, rendidos aos teus pés, Senhor. Tendo uma vida feliz, uma vida próspera, Senhor. Por isso nós nos colocamos nessa tarde na tua presença, aceitando, Pai, esse desafio de orarmos pelos nossos filhos, Senhor. De estarmos na tua presença todos os dias com o nosso coração quebrantado, dando passos de fé, Deus, para que o Senhor trate o nosso coração, para que o Senhor trate o coração dos nossos filhos, para que o Senhor salve a nossa casa, para que o Senhor mude a história, Senhor, da nossa igreja, das nossas famílias, da nossa nação, Deus. Porque nós entendemos, Senhor, que os nossos filhos são do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o endereço dos nossos filhos na eternidade é o céu, Senhor. Nós não abrimos mão da salvação dos nossos filhos. E nós nos colocamos na brecha por eles, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua boa mão sobre a vida deles, Senhor. Visita os nossos filhos, Senhor, aonde eles estiverem nesse instante, Senhor. Que eles conheçam do teu amor, Pai. Que eles tenham a vida transformada pelo Senhor. Que eles cumpram os propósitos que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Sustenta cada irmã, Senhor. Que nas horas das dificuldades, nas horas que a gente só tem lágrimas, Senhor, o Senhor possa recolher as lágrimas das nossas irmãs, Senhor. Que o Senhor abençoe esse ministério nessa igreja, Pai, que possa frutificar, Senhor. Que esse bairro possa ser transformado. Que muitas mães venham, Senhor. Que essa igreja prospere, que essa igreja cresça, Senhor. E que possamos voltar aqui, Senhor, para comemorar 1, 2 anos do Desperta Débora aqui nessa igreja, Senhor. Como diz a palavra que nós lemos no início, Senhor. Com alegria, Deus, trazendo os nossos feixes, trazendo, Senhor, a resposta das nossas orações, Senhor, para agradecer, Pai. E pela fé, Deus, pela fé nós já agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.